Olá, tudo bem? Eu sou Ieda Francis. Hoje, vamos de... A TV não mostra. Explosiva conversa entre Elisa Robson e Hugo Carvajal expõe possíveis crimes de Lula e o envolvimento do PT com a Venezuela e o narcotráfico. Veja por que a mídia silencia. Veja o trecho da denúncia e o restante em nosso portal. Fui o máximo que eu pude próximo a ele em todos os sentidos para conquistar essa confiança nesse sentido, né, de informação. Bacana, Elisa. Você já saiu do Brasil? Você morava no Brasil nessa época, né? Em Brasília, Em Brasília. Você já saiu do Brasil com algum contato com alguém? Ou você saiu do Brasil assim com a cara e a coragem e foi para a Espanha sem ter expectativa do que ia conseguir? Ou você já saiu com algum contato? Não, eu fui com a cara e a coragem. Eu simplesmente fui, mas eu tinha um endereço da prisão, isso eu tinha, né? Então eu olhei lá como é que era no mapa para chegar e daí fui para lá realmente com a cara e com a coragem e comecei a montar o quebra-cabeça, lá as peças, o que mais que eu poderia encontrar, fiz muita pesquisa, né? Muita pesquisa na internet, mas assim eu não tinha nada pronto para chegar lá. Eu realmente fui para lá e lá consegui trabalhar. Tanto é que na primeira semana, eu fiquei 2 semanas lá, na primeira semana foi angustiante, porque eu não estava encontrando as conexões que eu precisava para me aproximar dele. Eu tinha as conexões distantes, assim, um jornalista aqui que tinha dado a notícia, daí eu tinha o contato, o telefone, fiz contato com jornalistas de lá, 1, 2, 3 jornalistas, mas nada tão próximo. Daí só na segunda, depois de passar 7 dias, que eu já estava assim, sabe, nervosa, eu falei, meu Deus, eu preciso achar um caminho para não simplesmente chegar lá na porta da prisão eu preciso achar um caminho. E daí na segunda semana eu consegui, daí o contato da advogada dele, consegui o endereço, ela não queria receber no início, né, tanto é que eu tive que pesquisar o endereço dela, então eu cheguei no escritório dela e sem marcar, e daí me apresentei, falei quem eu era e fui conseguindo daí me aprofundar. Você foi cavucando, né? Como a pessoa fala. Sim. Você foi cavucando, aí chegou em aí conseguiu, né, explicar suas... Quer dizer, você conseguiu se expressar muito bem, porque em condições normais, geralmente essas pessoas, não sei o quê, eu não quero conversar com ninguém, não quero... No começo foi assim. No começo foi assim. Você conseguiu se expressar de forma que eles sentissem em você que você não estava ali simplesmente para colher o furo, né, para se dar bem. Você tinha, né, um real interesse em levar aquela história para ajudar o seu país. Eles talvez tenham identificado em você alguma virtude que, de repente, eles acham que eles têm também, porque o Carvajal, ele... Até queria ouvir a sua opinião sobre isso. Ele era o homem de confiança do Hugo Chávez, e depois ele, né, com a morte do Hugo Chávez, aí veio o Maduro, ele continuou fazendo parte da inteligência militar também do Maduro, e depois eles romperam. Então, assim, o que eu queria entender e até pelas suas conversas com o Carvajal, se você pode falar sobre isso, se você nota nele algum tipo de arrependimento, porque ele, inclusive, confessou, ele, né, é reconhecido como tendo ajudado o narcotráfico, né, da Venezuela, tendo trazido drogas, né, inundou de drogas os Estados Unidos, ele já confessou coisas nesse sentido. Você percebe nele algum tipo de arrependimento? Ele se vê muito assim como a pessoa, o salvador da pátria, assim. Ele acha que ele pode ainda ocupar esse papel e ser visto assim, porque além dele ser ex-general, além dele ter sido diplomata da Venezuela, ele também foi deputado federal lá. Então, ele tem esse posicionamento em que ele também se enxerga que ele está ajudando a Venezuela. Obviamente que, para mim, né, nas vezes que eu tive acesso, ele sempre negou que ele tivesse qualquer envolvimento aí com essa questão do tráfico de drogas e tal, mas que ele só estava num posicionamento estratégico, mas que ele nunca se envolveu. Então, ele fala isso. Só que a questão dele principal era que, quando o Hugo Chávez morreu, ele e Maduro disputaram quem iria ocupar
o lugar de Hugo Chávez. Acabou sendo em alguma negociação deles que seria o Maduro, mas ele estava na disputa. E depois teve esse rompimento. Quando teve esse rompimento, ele alega que ele rompeu porque justamente Maduro se tornou um ditador. Ele falou, ele saiu totalmente fora do que nós tínhamos planejado. Nós tínhamos planejado continuar, né, a Venezuela, transformar num grande país e não ir para esse lado socialista. Ele disse que esse era o planejamento. Até que Maduro deixou muito claro que ele teria se tornado um ditador. Então, o Carvajal, ele se vê denunciando tudo isso, não apenas para aliviar a sua própria questão da pena, né? Ele se vê como uma pessoa que está contribuindo para salvar a Venezuela das mãos do Maduro. Então, é assim que ele se posiciona bastante. Entendi. E você ali você teve tete a tete com ele, ou foi videoconferência? Não, em Madrid, foram 2 momentos assim, bem importantes, tanto aqui em Nova York, nos Estados Unidos, quanto em Madrid. Em Madrid, eu já expliquei algumas vezes, né, o que eu consegui fazer foi chegar junto com a família dele, com o advogado, lá na prisão de Extremeira, e ficar nessa antessala, não entrar na mesma sala que ele, não foi autorizado. Então, eu tive que fazer uma articulação para que eu pudesse entregar as minhas questões para ele, as minhas perguntas para ele, eu estava ali, a poucos metros, mas não poderia ficar frente. Então, eu combinei com o advogado, olha, tenho todas as questões escritas, você leva lá, e ele analisa o que ele quiser responder, o que ele não quiser responder, e qualquer coisa que ele disser para mim é importante. Quanto mais ele falar, obviamente, mais informação eu tenho, inclusive para dar voz ao que ele pensa, né? Dar uma oportunidade de mostrar isso. E aí eles aceitaram que a advogada entrasse com os meus questionamentos. Eu fiquei aguardando ali na antessala eu acho que deu umas 3 horas que eu fiquei ali, ou menos por aí, e ela retornou, daí falou muita coisa verbalmente, me explicou muito do que como que ele estava vendo cada uma daquelas questões, e voltou com uma carta assinada de próprio punho, com a assinatura dele, e nessa carta, Carvajal fala de principalmente um assunto que foi dado agora pela Fox News, eu acho que é 1 dia ou 2 dias atrás, que ele menciona muito a questão do Hezbollah e do Irã nessa carta, do Hamas, do Hezbollah, do Irã, de mais ou menos uns 5 ou 6 grupos terroristas, né, que estão dentro desse sistema de narcotráfico e também de influência em eleições presidenciais da esquerda na América Latina. Então, são informações extremamente importantes. Eu até coloquei lá nas minhas redes, a Fox News deu agora que o DEA identificou essa ligação do Hezbollah com o Irã, e eu coloquei, gente, isso é verdade, isso procede. Quem passou essa informação foi o Carvajal, que está lá colaborando com as autoridades norte-americanas. Ele passou essa informação e eu posso garantir isso porque ele me escreveu essa carta, eu publiquei no meu livro, e nessa carta ele fala exatamente isso, da influência desses grupos. Você essa carta fisicamente ou ela só foi entregue a você e teve que devolver? Você tem ela? Fisicamente, sim. Então você tem um baita documento histórico em mãos físico? Sim. Nossa, e daí, meus parabéns. E publiquei. Obrigada, eu também fiquei muito feliz. E quando aconteceu agora de Nova York, como é que foi? Então, já foi um avanço, eu já fiquei muito feliz. Por quê? Eu ainda não tive autorização de entrar na cela, né, para conversar com ele, mas também não precisei de intermediário, como eu precisei em Madrid com a advogada. Eles me autorizaram a conversar diretamente com ele. Subiu um degrau. Eles me autorizaram a conversar diretamente com o Carvajal, por meio eletrônico. Então, nós começamos a nossa conversa por meio eletrônico. Obviamente que toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo governo americano. Eu fiquei muito feliz porque, para mim, é uma segurança, né? Mostra ali, é bom que eles acompanhem toda a minha conversa, as minhas perguntas com ele, porque justamente
me sinto bem, né, em saber que eu não preciso me defender, que eu estou fazendo uma coisa correta e às claras, porque eles mesmos estão acompanhando. Então, cada pergunta e cada resposta dele nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau, isso foi muito importante, tanto para mim como jornalista, poder conversar direto com a fonte, sem intermediários, quanto para esse papel de investigação que a gente está fazendo, que é mais interessante ainda. E aí nós começamos a nossa conversa. Entendi. Então, assim, pessoal, a Elisa adiantou aqui agora que ela não teve só esse encontro na Espanha. Agora ela teve mais esse contato com Carvajal, né, em Nova York, e dessa vez sem intermediários, né? Não conseguiu olhar nos olhos dele, mas já subiu um degrau, porque não precisou de ninguém para estar passando mensagem, não teve o telefone sem fio, né? Então já foi um contato mais próximo. Até uma pergunta que eu ia te fazer, mas aí ficou prejudicada, que o que você sentia do contato com ele, mas aí você já respondeu a pergunta, você não teve o contato, o olhar nos olhos dele, isso ainda não aconteceu. Mas a conversa já foi um grande feito, né? Foi um grande conversa feito. Foi muito interessante. Por quê? Porque a primeira boa surpresa que eu tive foi que ele começou a conversa falando que era um prazer voltar a conversar comigo, que ele lembra-se de tudo o que foi naquele episódio lá de Madrid, né, de 2022, e que ele estava muito interessado em colaborar agora com essa minha nova investida, né, para que pudéssemos obter mais informações. Então iniciou de uma forma bastante aberto e bastante interessado. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que ele estava muito bem informado. Até falei isso lá no canal do Rafael Fontana. Ele estava muito bem informado e ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Então, ele sabia... Poderia dizer para a gente mais ou menos a visão dele sobre isso que está acontecendo no Brasil? Sim. Eu perguntei, né? Foi aprofundando a conversa e eu queria entender também essa percepção dele, né? O que ele estava achando. E ele continua, ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Ele fala que eles trabalharam juntos em todo esse processo aí, eleitoral, com o suporte dessas questões aí do narcotráfico, né, que patrocina o governo de Maduro, e principalmente, que foi o começo, a pergunta que eu mais queria saber, o que eu queria saber dele principalmente nesse momento, qual era a conexão entre a PDVSA e a Petrobras nessa estrutura de lavagem de dinheiro e financiamento de campanha. Por quê? Porque ele falou que foi a PDVSA, né, que financiou, através da PDVSA, que financiou que foi o financiamento da campanha do Lula. E eu queria saber qual era a conexão com a Petrobras, porque a Lava Jato, ela tinha já mostrado muita coisa de como a Petrobras tinha sido usada. E, em teoria, foi um esquema muito parecido, a Petrobras e PDVSA. Houve ali uma inspiração um para o outro, né? Então, assim, Lula copiou Maduro nessa coisa engenhosa de usar uma estatal petroleira para fazer as coisas ilícitas. Então, eu queria muito saber qual era a conexão. Por quê? Eu falei para ele, porque a Petrobras, a Lava Jato conseguiu o retorno de alguns milhões, né, que foram roubados, mas não todo, não foi todo o dinheiro que retornou. E onde está esse dinheiro que não retornou? Para onde foi? Então eu queria saber se ele tinha ideia disso. Onde foi parar? Abreu e Lima, né? Foram tantos, acho que 10 bilhões de dólares, uma coisa assim. E que sumiram, e onde eles faziam juntos esse dinheiro? Trabalho. Então, daí eu perguntei para ele por que
esse é de todas as perguntas, né, que eu fui conversando com ele, saber o que ele achava do Brasil também, desse momento, e ele foi confirmando, né, a mesma visão que eu... E perguntei, cheguei a esse ponto, até que nós fomos aprofundando a conversa, eu cheguei a esse ponto. Quando eu cheguei a esse ponto, ele falou que ia pensar em como daria a resposta. Uhum. E aí eu falei para ele, você tem todo o tempo do mundo, você pode me dar a resposta agora, pode me dar a resposta daqui a um mês, não tem problema, você tem todo o tempo do mundo. E aí, quando chegou nesse ponto que ele disse que ia pensar como dar a resposta, encerramos a entrevista, e isso foi o quê? Há 4 semanas atrás. Agora tivemos a notícia de que ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou ilegalmente a campanha de Lula no Brasil. Então, eu acho que eu cheguei num ponto nevrálgico e eu penso numa coisa também que eu fiquei muito satisfeita. Até o momento, ele estava colaborando com a justiça norte-americana para diminuir a sua pena. Em que sentido? Ajudando aos interesses dos Estados Unidos. E qual eram os interesses dos Estados Unidos? Saber como era essa estratégia de inundar o país com as drogas, né, via Maduro. Então, ele estava colaborando com estas informações para diminuir a sua pena. De repente, eu tenho essa oportunidade de entrevistá-lo, chegamos a esse ponto, ele pede para pensar com a resposta, então ele vem a público e fala que vai entregar documentos e provas sobre essa questão da PDVSA mediante a diminuição da pena, mais ainda, ou seja, com a delação dele, né, para resolver a situação dele. Com 60 e quantos, acho que 65. 63 anos, uma coisa assim. Por aí. Ele pegaria prisão perpétua, né, então... Sim, sim. E ele tem filhos pequenos. Então ele vai ter que entregar alguma coisa substancial para conseguir ainda ter alguma vida, né? Então, eu acho que essa entrevista acendeu uma luz na cabeça. Eu não quero, assim, me gabar, mas foi tão... o momento foi tão conectado. Eu fiz essa entrevista, fiz a pergunta, ele parou de responder e ele, de repente, toma essa decisão de usar essa questão da América Latina também para o próprio processo dele. Ou seja, ele poderia continuar me entregando informações, poderia até me entregar documentos, mas, obviamente, o que ele ia ganhar pessoalmente com isso, né? Por outro lado, se esse é um ponto que ele identificou, que era um ponto que está sendo buscado por todos, ele pode negociar e ter algum benefício com isso. Sem dúvida. Então, indiretamente, isso é também do interesse dos Estados Unidos, porque o Brasil passou a ter esse interesse político para os Estados Unidos, como o Trump já falou, o secretário de Estado já falou que, né, as tarifas têm o seu componente político, sim. Então, essa delação do Carvajal, ainda que não se refira exclusivamente aos Estados Unidos, indiretamente é de interesse, sim, dos Estados Unidos. Sim, porque foi o que eu falei para ele. Eu falei para ele isso na entrevista. Eu falei, olha, nesse momento, o secretário Marco Rubio, o presidente Trump, estão num embate muito intenso com o governo Lula. Então, qualquer informação que você tiver nesse sentido, em outras palavras, você vai agradar muito ao governo Trump, né? Se você tomar essa decisão espontaneamente, ou essa iniciativa, vai ser extremamente importante, é algo que o governo Trump vai considerar, é algo que o secretário Marco Rubio vai considerar. E eu acho que caiu uma ficha, como a gente dizia antigamente, caiu a ficha dele, de que, então, isso era importante, isso era algo que deveria ser trazido à tona. Acho que eu consegui provocar isso. Muito bem, meus parabéns, Elisa. Isso aí, assim, eu acho que a Globo está fingindo que isso aí não tem importância, só que isso aí é uma bomba atômica.
Assim, nada menos que isso, é uma bomba atômica. É claro, todo mundo, né, há anos já falava, olha, o Carvajal tem coisa, esse cara poderia delatar, e agora a coisa está acontecendo, né, it's happening, está acontecendo na frente do nosso nariz. E, assim, grande parte, né, disso a gente está devendo aí ao seu trabalho. Então, queria, no final da entrevista, eu vou até pedir para você falar as suas redes, para o pessoal te seguir, porque você tem realmente muito conhecimento e é a melhor pessoa para falar sobre esse assunto. E você sabe dizer se ele já entregou tudo ou se ele ainda está rateando alguma coisa? Ele assim, veja bem, Carvajal, ele é uma pessoa muito inteligente, ele não chegou às posições que ele chegou, porque, né, é uma pessoa assim, ele é uma pessoa muito inteligente. Então, na verdade, na nossa conversa, eu percebi que, assim como eu estava tentando fazer a leitura do que ele falava, ele leu o que eu também estava transparecendo para ele. Ele já está colaborando intensamente com o governo, com as autoridades norte-americanas. Eu sei disso porque a própria esposa dele falou comigo que ele estava entregando muita informação, e tudo o que está acontecendo neste momento com Maduro, tudo, as acusações, as informações, os ataques, a pressão, que chegou a esse ponto que Maduro vai cair a qualquer momento, tudo isso parte de Carvajal, das informações que Carvajal está fornecendo aos Estados Unidos. A localização, a questão geopolítica, a questão das pessoas que cercam Maduro, tudo Carvajal sabe. Então, se está acontecendo uma ação hoje na Venezuela por parte do governo americano, é em função da colaboração do Carvajal. Se está acontecendo agora, nesse momento, uma ação para cima de Gustavo Petro na Colômbia, que hoje, inclusive, um submarino dele, acho que foi atingido alguma coisa assim com drogas, é em função das informações de Carvajal.